Bem-vindos de volta à nossa segunda videoaula da disciplina de fitossanidade e do assunto das ordens Tisanoptera, Orthoptera e Isóptera. A gente vai continuar falando da ordem Orthoptera aqui a partir desse segundo slide. Eles têm olhos compostos bem desenvolvidos, os ocelos são presentes, tem 3 ocelos, e aqui só para a gente relembrar um pouquinho. A cabeça, aí tem o tórax, tem o abdômen. Aqui é o segundo par de pernas ambulatórias. Aqui também é o primeiro par de pernas ambulatórias ou fossoriais, dependendo, né? No caso do gafanhoto é ambulatória. Aqui terceiro par de pernas saltatórias. Aí aqui são as asas tegminas e as asas membranosas. Isso aqui é a anatomia externa do inseto Orthoptera. Os grilos, gente, da ordem Orthoptera, eles possuem coloração escura e as asas dos adultos, quando em repouso, assumem posição horizontal. Tanto na fase jovem, que é ninfa, pequenininho, como na fase adulta, atacam plantas pequenas cortando-as rente ao solo. Então, gente, os grilos, eles também atacam as plantas, não só os gafanhotos. Já os gafanhotos, eles possuem diversas colorações e as asas dos adultos, quando em repouso, assumem uma posição mais inclinada. Tanto os adultos como a fase jovem ninfa dos gafanhotos também causam danos. No caso, eles causam desfolhas às plantas, como vocês podem ver nessas figuras. Aqui, gente, é um grilo. Eles atacam mais plantas pequenas. Aqui é o gafanhoto, você acaba de comer aqui da folhinha, tá? E o gafanhoto aqui comendo das folhinhas. E aqui ele só fazendo pose mesmo. Atualmente, gente, os gafanhotos, eles são criados em larga escala porque eles são vendidos como alimento vivo em loja de animais. Olha que gostoso, vocês deviam fazer isso em casa. Tá aí de quarentena, né, em casa, de boa. Então, eles são utilizados como isca para pescaria também e iguaria culinária em restaurantes especializados. Olha aqui um sushizinho de gafanhoto. É bom demais, né? Tá vendo aqui, ó, no domingo. E é isso, gente. Pronto, gente, a gente finalizou a ordem Orthoptera e vamos falar então da ordem Isóptera. Ó, lembrando lá que aquele gafanhotozinho é para comer assado, não é vivo não, viu? Pelo amor de Deus. Então, vamos continuar com a nossa videoaula. A ordem Isóptera tem os cupins, térmitas, siriris e aleluias. O nome diz, como o nome diz, a etimologia é iso igual ptera asa, como se fosse asa igual. O tamanho é muito pequeno, de 2 milímetros a médio, de 10 milímetros. Então, os cupins são bem pequenos, os insetos dessa ordem. Tem o desenvolvimento hemimetábolo, ovo, ninfa e adulto. Então, não é o desenvolvimento completo, a metamorfose completa, que é aquela metamorfose da borboleta, né? Que tem a pupa, tá? Então, não confundam. Os cupins da ordem de Isóptera, eles têm o desenvolvimento hemimetábolo. E outra coisa, aqui também, vocês podem observar, tem a térmita. Para quem não sabe o que é a térmita, é um inseto de madeira seca, que acaba também com a madeira. Tem a térmita aqui, que é a maiorzinha, de madeira viva. Tem essa térmita subterrânea, europeia, e tem a térmita americana, que também é subterrânea. São alguns insetos da ordem Isóptera. E aí, o que será que eles se alimentam? Celulose, né, gente? Madeira. A importância agrícola, eles são pragas agrícolas. Ele tem um aparelho bucal mastigador, que mastiga mesmo a madeira, acaba com a madeira. As antenas são moniliformes, as pernas ambulatórias e o tímpano deles é na tíbia anterior. As asas, elas são membranosas e em repouso recobrem todo o abdômen, como vocês podem ver aqui, ó, em repouso recobre todo o abdômen. Os cupins, eles se alimentam de produtos celulósicos, madeira, a celulose, ela é digerida por protozoários ou bactérias no interior do tubo digestivo do inseto, e os cupins ocupam importante função na reciclagem de nutrientes
e também na quebra de substratos em partículas menores para decomposição. Então, em lavouras, os cupins subterrâneos, eles atacam as sementes e a parte subterrânea das plantas. Algumas espécies consomem folhas à semelhança das formigas cortadeiras. Então, eles também podem vir a comer folhas, mas geralmente os cupins, eles comem a madeira mesmo. Mastigam a madeira, acabam com a madeira. Os danos causados pelos cupins, eles podem ser diretos, através do consumo de plantas, ou podem ser indiretos pelos montes na lavoura, que dificulta a semeadura e a colheita. Vocês já viram, né? Aquele cupim, o monte lá de cupim do tamanho do mundo, a terra como se fosse uma terra revirada. E aí, tendo aqueles cupinzeiros, dificulta a semeadura e a colheita, porque provoca a quebra de equipamentos e hospedam animais peçonhentos lá dentro. É um perigo, né? Em lavouras sob plantio direto, para quem não sabe, vocês lembram, né? É colocado ali as folhas secas para proteger o solo, tá? Cobertura morta. Constata-se o aumento significativo de cupins de monte em lavouras de plantio direto. Então, no início, são pequenos montículos e passam despercebidos. Nesta fase, são mais fáceis de serem controlados. Então, na região tropical, os cupins subterrâneos, como vocês podem ver nessa figura aqui, o cupim subterrâneo, a letra A, e o cupim de madeira seca. Então, na região tropical, os cupins subterrâneos eles causam danos severos, enquanto no sul do Brasil, as espécies predominantes alimentam-se de material orgânico e têm importância secundária como praga. E como é que a gente faz o controle desse cupim, gente? O controle depende da espécie e de suas características biológicas. Os cupins de monte, eles podem ser controlados mecanicamente através da broca perfuradora do solo, acoplada ao trator, durante o inverno antes da fase reprodutiva, mais ou menos. Então, 2 meses após, deve-se repassar a broca nos cupinzeiros que continuam em atividade, 2 meses antes e 2 meses depois. A injeção de inseticidas também é muito utilizado, que é através de uma abertura no topo do monte, é outra alternativa eficiente de controle da praga. É como se fosse o controle lá das formigas, né? O controle biológico aplicado também pode ser feito através do uso de fungos multiplicados em laboratório e pode ser adotado para cupinzeiro de monte, que aí você compra também. Resultados com a injeção de Bavera baciana e também do Metasium anisopilia em cupins de monte são promissores, que são, no caso, aqui são fungos multiplicados em laboratório que a gente compra e coloca, e aí esses fungos ainda não estão sendo comercializados por controle de cupins, mas os cupins subterrâneos são de difícil controle. O tratamento de sementes ou a aplicação de inseticidas no suco de semeadura são as alternativas de proteção de sementes e plântulas de milho. Assim, é muito mais difícil você fazer o controle biológico desses cupins, né? Muito mais difícil. Porque esses fungos realmente é difícil de comercialização. Então, geralmente o pessoal aplica realmente inseticida químico nesses cupinzeiros ou coloca fogo, né? Geralmente o pessoal faz isso. Para finalizar aqui a ordem Isóptera, os cupins eles são animais sociais organizados, tanto que o pessoal, tem alguns pesquisadores que dizem que eles são da mesma família da barata, da mesma ordem da barata no caso, né, que é a Blatodeia, porque eles são animais sociais e vivem em colônias denominadas cupinzeiros, que podem ser formadas abaixo do solo, subterrâneos, ou no nível do solo, como vocês podem ver aí nessa figura, nessas figuras aí. Sobre galhos de árvores também e dentro de madeira de móveis e construção, além também de outros locais úmidos. Então, nestas colônias são divididas em castas, que são os alados, os soldados e operários. Os operários são a casta mais numerosa da colônia e são responsáveis pela construção, pela coleta do alimento, cuidados com os imaturos e também a alimentação das outras castas. E frequentemente também tem um papel de defesa da colônia, tá? Os operários. Então, são normalmente estéreis e têm funções e características específicas.
Já os soldados, eles defendem a colônia contra inimigos invasores e apresentam uma grande variedade de formas e mecanismos de defesa. Tanto pode ser mecânica como também química. E muitos desses soldados, eles possuem glândulas especiais que produzem secreções defensivas para proteger o cupinzeiro, né? Tem também os reprodutores, que têm formas aladas, com óleos compostos normais, a verdadeira forma adulta, e também eles saem revoada e fundam novas colônias. Após esse voo, essa revoada, perdem as asas, tá? Esses reprodutores. A rainha e o rei podem viver até 30 anos, um longo tempo, mas se morrerem ou adoecerem, podem ser substituídos por reprodutores de reposição. Aí vai garantir, então, uma grande longevidade da colônia. Aí, gente, só para finalizar aqui, eu falei sobre alguns tipos de controle. Tem também o controle biológico por predadores naturais. O tamanduá, as formigas e os pássaros também predam esses cupins. Vamos finalizar a nossa aula falando sobre as principais ordens de importância agrícola, o resumão, para vocês fixarem melhor. Então, a gente falou no começo das aulas sobre a ordem coleóptera, que é a ordem dos besouros, joaninhas, que fazem o controle biológico, tem também o serra-pau, o bicudo algodoeiro e a vaquinha, que é aquela verde e amarela. E aí a gente falou também da ordem lepidóptera, lembra lá? Que a gente citou as borboletas e mariposas. No caso aqui, borboletas e mariposas, elas são polinizadoras, então elas não causam danos às plantas, mas na fase de lagarta, que eu falei sobre a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera frugiperda, eu falei também da Helicoverpa parmígera. Então, esses insetos na fase de larva, elas causam danos severos às plantas, tá? Aí, gente, a gente falou também da ordem Hymenoptera, que é aquela ordem das formigas, das vespas e também das abelhas. É uma ordem muito benéfica, porque as vespa e a abelha, elas também têm a parte da polinização e a vespa do controle biológico com a tricograma, né? Outra ordem que a gente falou, Diptera, das moscas. Mosca minadora e mosca das frutas. Essas moscas das frutas, elas atacam principalmente aquela parte ali do semiárido do Petrolina Juazeiro, né? Que são produtores de uva, produtores realmente de frutas. É um caso horrível lá. Outra ordem que a gente pode citar é a ordem Hemiptera. A gente viu muitas ordens, né? A ordem Hemiptera é uma ordem que realmente tem vários insetos que são pragas. Pulgões, cochonilhas, mosca branca. Lembrando que a mosca branca é da ordem Hemiptera. E percevejos. Geralmente são insetos sugadores que sugam a seiva da planta e danificam essa parte de chegar realmente o nutriente para a planta, tá? O que mais, gente, que a gente falou? Vamos lembrar? A ordem Tissanoptera, que é a aula de hoje, né? Que são os insetos trípes. Não vou falar agora, porque a gente acabou de falar. A Ortóptera, que tem os gafanhotos e grilos. E, para finalizar, a gente falou da ordem Isóptera, que é a ordem dos cupins, tá? Então, foram essas 8 ordens que a gente falou na aula, em todas essas aulas. A gente finalizou, então, com chave de ouro com esse resumo. Finalizamos, assim, a nossa segunda videoaula e também o assunto das principais ordens de importância agrícola, que a gente viu as ordens Coleóptera, Lepidóptera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Tissanoptera, Ortóptera e Isóptera. Então, gente, bons estudos. Prestem atenção nas videoaulas para responder aos questionários e uma boa semana para todos.